Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Géias e eu quero pedir a vocês que já estão assistindo a gente há algum tempo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal, no YouTube, aí bem. Se você já é inscrito, assista mais esse vídeo, deixa lá o seu like, comente, compartilha com quem você acha que vai precisar de ouvir essas palavras e ajuda a gente a divulgar também a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos começar o nosso Géias de hoje. O nosso tema de hoje é uma chave de Deus para a fidelidade e o temor, né? Já está aqui o nosso tema de hoje. Antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos livrou. Até aqui, Jesus, nós podemos ver o agir do Senhor nas nossas vidas, Pai. Obrigada pelo fôlego de vida, obrigada pelo respirar, obrigada, Senhor, porque em tudo nós podemos ver o Teu agir. Toma, Senhor, as nossas casas, nossos lares, Senhor, nas Tuas mãos. Guarda, Senhor, a nossa família, nossa parentela, tudo aquilo que leva, ó Deus, o nosso nome, o nosso sobrenome, que esteja debaixo da Tua forte mão. Fala conosco nesse dia de hoje, ó Pai, e nos ensine, ó Deus, a cada dia mais ouvir e obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, para a gente iniciar o nosso Géias de hoje, a gente vai ler lá em Jó, capítulo 42, que diz assim, a partir do verso 1. Então, respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Até aqui. Essa daqui é uma fala de Jó, depois de todas as experiências que ele viveu com o Senhor. Ah, Nayara, o que tem a ver o Jó com o tema de hoje? Tudo. Jó, ele é um grande exemplo para a gente de fidelidade e de temor ao Senhor. Por quê? Então vamos voltar lá no comecinho. Quem era Jó? Se voltar lá em Jó, capítulo 1, diz assim. Capítulo 1 e o versículo 1 de Jó. Opa, peraí. Ele diz assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então quem era Jó? Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Todas essas virtudes Jó tinha. E a Bíblia também diz que Jó, ele tinha muitas posses, tinha uma boa família, era um bom homem, ele vivia a sua vida cotidiana. E diz também, no mesmo capítulo 1, que num mesmo dia, Jó perdeu todos os seus animais, perdeu as suas posses e perdeu os seus filhos. No mesmo dia. Aí você pensa, nossa, eu acordei com tudo e no fim do dia eu não tenho nada. O que será que é tudo então para você? Ali para Jó, ele perdeu as suas posses, ele perdeu os seus filhos, mas a palavra diz que ele, mesmo assim, ele não colocou a culpa em Deus. Porque diz lá no mesmo capítulo 1, o verso 21, o verso 20. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então vamos lá. Aqui, esses versos,
eles realmente provam aquilo que o verso 1 diz sobre Jó. Dele ser o homem íntegro, dele ser o homem reto, dele ser um homem que se desviava de todo o mal. E mesmo muitas coisas sobrevindo sobre ele, ainda assim, Jó ele não pecou. Ele escolheu adorar ao Senhor. Ele escolheu, isso foi escolha, tá, gente? A gente tem essa escolha. Ah, Nayara, você quer dizer então que no momento do meu luto, no momento da minha dor, no momento da minha tristeza, eu não posso sofrer, eu não posso chorar? Não. A palavra diz aqui que ele sofreu, que ele chorou. Ele rasgou suas vestes, ele rapou a cabeça, ele lançou cinza sobre si. Ele chorou, ele ficou entristecido, mas ele não lançou não lançou culpa ao Senhor sobre tudo isso que aconteceu. Ele entendeu que isso poderia acontecer com qualquer outra pessoa, apesar que no caso dele não foi o que aconteceria com qualquer pessoa. No caso dele, realmente, Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens. E ainda assim, ele permaneceu, como no verso 1 do livro de Jó, íntegro e reto diante do Senhor. Ele permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu temente ao Senhor. Depois de tudo isso haver acontecido, Jó ele ainda ele ainda recebeu as feridas, né? As chagas, as enfermidades sobre si. E ainda assim, ele não colocou a culpa no Senhor. Porque a sua própria mulher, que viveu tudo junto com ele, agora pensa, vamos mudar aqui a visão. Eu como mulher de Jó, eu perdi os meus bens, eu perdi a minha casa, eu perdi os meus filhos. E agora o meu marido está em situação deplorável, cujo eu não consigo me aproximar dele, devido ao mau cheiro das suas chagas. O que essa mulher fez nessa situação? Ela deu o último grito de dor dela. Não, chega, eu não quero mais. Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Acaba com essa tristeza, acaba com essa aflição, acaba com essa dor. Mas mesmo as chagas estando em Jó, ela não aguentava mais viver essa situação. Por isso que ela deu esse grito. E ela diz isso lá no verso 9 do capítulo 2 de Jó. Então sua mulher disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela não conseguiu viver com tudo aquilo que aconteceu. Ela não estava conseguindo. Mas Jó ainda assim, ele não perdeu a sua integridade. Ainda assim ele continuou temente, ele continuou fiel. E ele ainda colocou isso sobre ela. Minha filha, você está falando como uma louca. Como é que você pode aceitar com amor o bem de Deus, as coisas boas que Ele faz, e o mal você não aceita? O mal você rejeita. Ele falou isso no verso 10. Ele fala, como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Ainda assim, Jó permaneceu íntegro, reto e ainda dando exemplo para sua esposa. Passando-se mais um tempo, vem 3 amigos para consolarem Jó. Mas na verdade o que eles fazem não é consolar. Se você ler todo o percurso, né? Capítulo 15, 16, 17... Você vê que os amigos de Jó, na verdade, eles se entristeceram quando viram Jó. Se entristeceram da situação em que Jó estava vivendo, a situação deplorável. Mas, ainda assim, lançaram culpa sobre ele. Porque eles perguntavam, nossa, mas o que você fez para Deus te castigar desse jeito? O que aconteceu? Mas, ainda assim, Jó, ele não blasfemou contra o Senhor. Posso te dizer que ele se entristeceu? Sim, ele se entristeceu. Imagina você na pior situação da sua vida, com a sua saúde
totalmente estraçalhada. Jó tinha chagas purulentas e a Bíblia fala que ele se coçava com caco de telha. E as pessoas mais próximas que você tem são seus amigos, é a sua esposa, e eles não conseguem te colocar de pé nessa situação. É porque há situações na nossa vida que realmente a gente espera que as pessoas façam isso. A gente às vezes realmente espera que as pessoas nos coloquem de pé, as pessoas nos ajudem a passar os nossos processos. Ei, vai ter realmente pessoas na nossa caminhada que vão nos ajudar a crescer nos nossos processos, mas existem situações, existem medidas e provações que somos nós e Deus. Existem coisas que você vai viver que não vão ser para te matar. Realmente, quando sobrevém, a gente acha que é para a morte, mas não é. Mas é para você alcançar um nível a mais de intimidade com o Senhor, um nível a mais de relacionamento com o Senhor. Se você for analisar o livro de Jó, a partir do verso 38, onde Deus começa a falar com ele, quando ele começa a se lamentar muito, aí Deus entra e fala: ei Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos? Ô Jó, onde você estava? Você já caminhou sobre a profundidade dos mares? Ô Jó, você sabe de onde vem a luz que ilumina todo dia? Onde você estava quando eu criei todas essas coisas? Ali, Jó, ele entende a grandeza do Senhor. Ali ele realmente entende a grandeza do Senhor. Porque apesar de no capítulo 1 falar que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, ele mesmo, nas suas palavras, no verso 42, ele fala lá: eu te conhecia, Senhor, que eu vi. Eu ouvi falar do Senhor. Mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele não abortou o processo. Ele permaneceu firme até onde o Senhor sabia que ele aguentava. E depois daquele tempo, depois que o Senhor falou com ele, a partir dali do verso 38, 39, 40, ali ele entendeu realmente. É tanto que no 40 ele mesmo diz ao Senhor, lá no verso 3, então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. O que eu vou te responder, Senhor? Eu ponho a minha mão na boca. Uma vez eu falei, e eu não vou mais replicar. Aliás, eu 2 vezes falei, porém eu não vou prosseguir. Jó, ele não prosseguiu mais com as suas queixas, porque ele viu o tamanho do Deus que ele servia. Ele servia a Deus desde o capítulo 1? Sim, servia. Mas não com a profundidade com a qual ele fala aqui no capítulo 42. O relacionamento de Jó com o Senhor, depois de tudo que ele passou, se tornou completamente diferente. A ponto dele dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos podem te ver. Que coisa maravilhosa. Não tem nada melhor no mundo do que você conhecer o Senhor, do que você sentir a presença do Senhor, do que você ter Ele na sua vida. E Jó, ele conseguiu alcançar isso, porque ele permaneceu firme. Ele continuou temente ao Senhor, independente das situações que ele viveu. Imagine você vivendo a situação de Jó hoje. Imagina. Perder tudo, perder os filhos, perder a casa. O que você diria para o Senhor? Sim, você vai chorar? Sim, você vai chorar, já chorou. Você vai se lamentar? Sim, você vai se lamentar, já se lamentou. Mas mesmo chorando, mesmo lamentando, ele não denegriu a imagem do Senhor, ele não lançou culpa sobre o Senhor. Tem situações que nós vivemos no dia de hoje que nós acabamos não tendo a mesma atitude de Jó.
E esse vídeo de hoje não é para mim chegar para você e te abater, não. É para dizer para você, tem bom ânimo. A palavra diz também, olha, no mundo nós teremos aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse isso. E ele disse também que nunca iria nos abandonar, ele não nos deixou só. Se ele venceu o mundo, se ele está conosco, a gente vai vencer com ele. É nele que nós vamos vencer. Então, não feche seus olhos para tudo que está acontecendo. Não se deixe abater, às vezes com as tribulações, às vezes com os problemas, com os ventos que passam. Afinal, os ventos, ele vem e vai. E com a graça de Deus nós vamos permanecer. Permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor, permaneça temente ao Senhor. Aumente a sua fé no Senhor. Talvez se houver algum momento em que você não tenha fé, peça ao Senhor que Ele dá. A Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á se pedir de todo o vosso coração. Então aquilo que você vê nessas situações ruins, porque elas mostram aquilo que está dentro da gente. E quando você perceber em você que algo está lhe faltando, fala, Senhor, está me faltando fé. Senhor, está me faltando amor. Senhor, está me faltando temor. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, para que Ele te guie, para que você continue se alinhando com aquilo que Deus tem para você. Essa é a minha palavra para você nesse dia de hoje. Continue firme, persevere, continue temente ao Senhor, e se algo lhe faltar, peça ao Senhor que Ele dá. Ele não nos desamparou, Ele está conosco em todo o tempo. Então, para hoje, que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Fique na paz do Senhor. Amém?